Olá, boa noite. Aqui quem fala é Andresa Menezes e estamos com mais um programa aqui na TV Mulher Litoral, ou da TV Guaratuba no programa Mulher Litoral. Desculpa, foi a falha técnica aqui. E hoje eu estou fazendo essa transmissão em casa, porque eu infelizmente não dei conta de estar aí com vocês no estúdio, mas tudo bem, a gente está online e a internet serve para essas coisas. E hoje eu vou falar um tema bem interessante para vocês. É sobre doenças psicossomáticas. Você já ouviu falar? Mas antes de falar, eu vou pedir para que vocês compartilhem, tá? Compartilhem a live, tá? Compartilha, chama as amigas. E aí, eu vou falar sobre doenças emocionais. As doenças psicossomáticas são doenças que são geradas através das nossas emoções. Você já percebeu que muitas vezes, quando você está nervosa, quando você está estressada, você acaba refletindo no seu corpo? Às vezes você se sente muito preocupada e você tem dor no corpo, às vezes dor nas costas, às vezes dor de cabeça. E muitas vezes você vai no médico e o médico não resolve. Então, quando não existe nenhum fator patológico, é porque existe algo ali por trás que está ligado às tuas emoções. Né? Então, geralmente, aquela pessoa que é muito estressada, que é muito ansiosa, ela tem muita dor no estômago. E essas dores no estômago acabam acarretando, né, uma patologia posterior. Tá? Só que hoje eu não vou falar sobre todo o corpo, hoje eu vou falar sobre a bexiga. Eu vou falar sobre fazer xixi na cama. Você já percebeu que muitas vezes a maioria dos nossos filhos, não sei os seus, tá? Mas estou dizendo dos meus filhos, a maioria dos filhos fazem xixi na cama. O seu filho faz xixi na cama? É, deixa eu ver aqui quem está chegando. Gente, eu não estou conseguindo ver comentário aqui de ninguém, porque eu tô, como a gente está online, eu estou com a dificuldade de estar olhando para o computador, tá? Mas sejam bem-vindos vocês que estão aqui, que eu sei que já tem gente online comigo. E aí eu só vou puxar aqui. E assim, vamos falar um pouco da bexiga. O que é a bexiga? Tá? A bexiga é para a gente reter todo o líquido extra. Então, tudo que a gente consome, uma parte do que a gente consome passa pelo filtro, que é o nosso corpo, e vai para a bexiga. Na bexiga é o quê? Água suja. Então, a bexiga, ela serve para acumular aquela água e depois liberar. Quando a gente libera a água, a gente se sente aliviada. E fazer xixi na cama é algo bem interessante, porque está totalmente ligado às emoções. Lógico que tem muitas questões que a gente tem que avaliar, principalmente com o médico, porque às vezes é princípio de uma infecção urinária, às vezes é um susto, algo diferente que você passou ali durante o dia, então serve para descarregar. Então, a bexiga, na verdade, ela representa uma panela de pressão. Uma panela de pressão que ela precisa ser enchida e depois ela precisa ser esvaziada. Ela precisa ser tirada daquela pressão. E aí, quando a gente faz o xixi na cama, como quando os nossos filhos fazem xixi na cama, essa pressão ela é aliviada só que de uma forma inconsciente quando estamos dormindo. E as nossas emoções elas precisam ser liberadas quando nós estamos acordados e não quando dormimos. Porque quando dormimos, a função do nosso organismo é outra, tá? E uma das funções do sono é encontrar soluções. Mas quando a gente não encontra, a gente descarrega pelo subconsciente. Então, geralmente, os nossos filhos eles fazem xixi na cama quando nós ficamos nervosos, porque nós, os pais, passamos muitas informações para ele, que vêm de um fator, vamos dizer, psicossomático, né? É psicológico. É, é algo bem interessante. Então, assim, por que o meu filho faz xixi na cama? Ele faz xixi na cama por causa da educação, muitas vezes, que eu dou para ele. Ou educação muito rígida, ou educação muito flexível. Gente, eu não estou conseguindo ver os comentários. Ó, Ana. Oi, Ana. Ana está aqui, ó. Já estou conseguindo. Ana, compartilha a live. Vamos chamar mais gente para cá. Tá? E vocês tiverem dúvidas, vocês vão perguntando à medida que eu
conseguir responder, aí eu vou respondendo para vocês. Tá? Então, assim, ó, continuando aqui, que agora eu estou puxando aqui as informações. Então, como eu falei antes, a bexiga, ela simboliza a nossa panela de pressão. Então, ela precisa ser sempre enchida e descarregada. Enchida e descarregada. Quando a gente descarrega, como que a gente fica? A gente se sente aliviada. Então, dependendo da personalidade dos nossos filhos, pode ser que eles descarreguem acordados ou descarreguem dormindo. Se o nosso filho é tímido, é retraído, é aquela pessoa que sempre guarda para ele as emoções, provavelmente ele vai fazer xixi na cama se ele teve um dia muito conturbado. Um dia em que os pais controlaram demais a educação deles ou os passos que ele tinha que dar. Tá? Então, aqui, ó. Tente imaginar o seguinte: quando você vai fazer algo, que mesmo que seja algo que é normal, por exemplo, eu estou aqui, toda vez que eu venho para cá eu fico nervosa. Talvez não pareça, mas eu fico nervosa. E aí, quando eu fico nervosa, o que é que acontece? Eu tenho vontade de ir ao banheiro. Isso quer dizer o quê? Que eu estou tensa, eu tenho muita tensão no meu corpo. Então, acumula e eu preciso liberar. Se eu não consigo liberar acordada, eu vou liberar dormindo. E acontece muito, acontece de adolescentes fazendo xixi na cama. E eu já ouvi histórias até de pessoas que depois de casados acabaram tendo essa enurese noturna, que a gente chama, que é fazer xixi na cama, porque brigou às vezes com a esposa ou teve problema no trabalho e não conseguiu liberar isso durante o dia e liberou durante a noite. Tá? Então, assim, se seu filho faz xixi na cama, é preciso ser aliviado e a gente tem que observar também a idade. Por quê? Porque de 0 a 2 anos a gente tem um estado emocional que a gente chama de simbiose. Simbiose é quando o pai e a mãe estão muito conectados. Quando o pai e a mãe estão, o pai e a mãe não, a mãe e o filho estão muito conectados. Então, o que a mãe sente, o filho acaba sentindo também. É bem curioso, é bem interessante. E eles sentem mesmo o que a gente sente. E aí, à medida que ele vai crescendo, ele vai aprendendo a controlar suas emoções, a controlar o seu corpo, e aí ele vai largando, ele vai deixando a fralda, ele começa a ir no banheiro sozinho, ele começa a ser independente emocionalmente dos pais. E aí a maturidade começa a se expandir dentro dele. A maturidade. Então, isso é algo. Tá? Então, boa noite para vocês que estão chegando. Comentem aí, tá? Para eu saber quem está aqui, porque muitas vezes eu não vejo vocês comentando, falando algo, mas vai comentando que aí o pessoal também acaba me avisando por aqui. Então, o que é que acontece? Voltando aqui, tá? Então, dependente da idade. Então, por volta dos 7 anos, é que a criança, aquela criança que tem tendência de fazer xixi na cama, vai começando a parar de fazer xixi na cama, tá? E aí é natural. Então, até os 7 anos, a gente considera normal o fazer xixi na cama, não diariamente. Aí vai reduzindo a quantidade de xixi. E não adianta a gente parar de beber água. Ah, é porque bebeu muita água. Não é, tá? Isso é uma crença. Não é porque você bebeu muita água. Porque quem bebe muita água consegue sim controlar o xixi ali da bexiga. Não é porque brincou com fogo, que a gente tem geralmente essa crença. Ah, a criança que brinca com fogo mija na cama. Também não é. Isso é uma crença, é uma história, vamos dizer que é o conto da carochinha aí. Não, não tem relação. Então, aqui, ó, o medo e a insegurança. Quando a gente está falando de doenças psicossomáticas, é doenças emocionais, então só emoção. Não é emoção boa, tá? É emoção ruim, emoção pesada. As emoções pesadas, elas são medo, insegurança, raiva, tristeza. Então, essas são emoções. Então, aqui, ó, a gente dá o que a gente tem. Se eu sou uma pessoa corajosa, eu vou passar o que para o meu filho? Coragem. Se eu sou uma pessoa medrosa, eu vou passar para o meu filho medo. Se eu sou uma pessoa insegura, eu vou passar o quê? Insegurança. Então, tudo que eu tenho, eu dou. Então, se eu tenho mais
emoção negativa, eu vou passar para o meu filho emoção negativa. Então, muitas vezes, os filhos acabam inconscientemente querendo resolver os problemas das mães. E dos pais também. Aí, por isso que muitas vezes fazem xixi na cama. Estou vendo aqui. Gente, não tem nenhum comentário. Comentem aí, eu quero conversar com vocês. Então, vamos lá continuar, tá? Então, a gente dá o que a gente tem. Então, Andresa, como que eu faço? Então, eu não preciso tratar o problema do xixi da cama do meu filho? Não, a gente precisa sim. A gente precisa olhar com isso com bastante atenção. A gente precisa olhar para isso com bastante cuidado. Mas só que muitas vezes a resposta não está no nosso filho, a resposta está em nós. Primeiro eu tenho que olhar para mim e ver aquilo que está faltando ou o que eu estou fazendo ali de excesso, porque muitas vezes é o excesso. Como eu falei, vem da educação também, tá? E aí eu vou fazer uma pergunta para você hoje. Qual é o sentimento que te domina hoje? O que é qual o sentimento mais forte hoje? Como que foi o teu dia? Você passou o dia muito preocupado? Você passou o dia com muitas coisas para resolver e a maioria delas você não conseguiu resolver? E isso te trouxe algum tipo de estresse, algum tipo de frustração? Se você não soube lidar com isso, você vai acumular e você vai descarregar. E geralmente, como que a gente descarrega? A gente descarrega em casa. A gente escorrega em casa porque a gente leva muitas vezes os nossos problemas, as nossas emoções para casa. E aí a pior hora da gente tentar resolver as coisas é quando a gente está num sentimento negativo. Agora, se o seu dia foi muito bom, se o seu dia foi feliz, se você viu que tinha muita coisa para resolver e não conseguiu e que está tudo bem, amanhã a gente resolve, então não tem problema. Então tá tudo bem, é assim mesmo. Então você está tudo ok com as suas emoções. Isso quer dizer que você está aprendendo a lidar com as emoções e com os conflitos normais do dia a dia, que a gente tem muita coisa para resolver. Na verdade, eu acho que a gente tem mais coisas para resolver do que coisas resolvidas no final do dia. Tá? E sempre eu vou orientar, procura um médico. A gente tem que procurar um médico, a gente precisa, tá? Os meus filhos também tiveram problema de xixi na cama. Eu também tive problema de xixi na cama. É muito comum xixi na cama, não é vergonha para ninguém, mas precisa procurar um médico. Porque muitas vezes existe um problema realmente patológico que precisa ser medicado, que precisa ser tratado com, com especialista mesmo. E isso só o médico, o pediatra, vai poder resolver para você. Então, assim, antes de qualquer coisa, sempre procura um médico. Para depois você não ficar achando, isso aí é emocional. Às vezes não é emocional, tá? Mas muitas vezes sim, é emocional. Quando a minha filha, ela fazia xixi na cama, eu levei ao médico. E lá eu não consegui detectar nada. A gente fez todos os exames possíveis nela e a gente não conseguiu resolver. Então, eu percebi que era a doença, era gerada das emoções. E aí, como eu descobri isso? Eu descobri pesquisando. Eu comecei a pesquisar sobre o xixi, porque as crianças fazem xixi na cama. E muitas vezes as pessoas falam assim, Andres, é hereditário. E não é hereditário. A maioria das vezes não é. Eu acho muito difícil ser hereditário. Né? Eu não sei se xixi na cama. Eu até perguntei para o médico se poderia ser hereditário. Ele descartou. Ele fez, não, isso não é hereditário. Isso tem a ver com o que ela está passando pelo dia. Só que na época ela era uma criança. Então eu consegui resolver isso cedo. Tá? E aí vamos continuar aqui. Então, como que eu descobri isso? Eu descobri pesquisando. E pesquisando eu descobri que algumas ações podem ajudar a controlar o xixi na cama dos nossos filhos. Por exemplo, se a gente é uma mãe que quer controlar tudo, que quer tudo perfeito, e quer que as coisas fiquem tudo em ordem, e eu tento colocar as coisas em ordem, a maneira que eu acho de colocar as coisas em ordem é cobrando muito dos filhos, é exigindo que tudo fique no lugar, é exigindo que os filhos não façam nada de errado. Então eu acabo
jogando muita atenção em cima deles, porque eles ficam preocupados, eles tentam resolver aquilo que a mãe quer. Muitas vezes eles não conseguem. Por quê? Porque são crianças. Eles não vão conseguir resolver. Então, o que é que eu faço? Eu descarrego a atenção neles, eles não conseguem descarregar de volta essa atenção, eles não conseguem liberar. Então, como que faz? Enche ali a panelinha de pressão, como eu falei para vocês. A panela de pressão, ela representa a nossa... A bexiga representa a panela de pressão. Então, ela descarrega quando à noite, que é a maneira, o lugar mais seguro que ela consegue encontrar é à noite, quando o corpo dela relaxou. E aí o corpo relaxa e ela descarrega. Então, assim, não tente controlar tudo, porque controlar tudo não vai resolver, porque muitas vezes a gente quer até controlar o xixi na cama dos filhos e a gente não tem controle sobre isso, porque é algo que vem natural do corpo. Não tente resolver tudo, você não é mulher perfeita, não é a super mulher que vai resolver tudo. E quanto mais super você quiser ser, mais problemas você vai encontrar para resolver. Então, pare de ficar procurando problema e comece a focar na solução. Viva o momento mais intensamente, viva o momento mais presente, né? Sem tantas preocupações, porque às vezes são tantas informações que a gente recebe de todos os lados. A gente recebe informação da internet, isso é de uma amiga ali que está passando e passa uma informação para a gente, no trabalho, e aí na escola, e tanta informação que vem, e aí a nossa cabeça fica, ó, borbulhando, borbulhando, cheio de ideias, a nossa cabeça não para, a nossa mente não para. E aí eu chego em casa e eu quero tudo perfeito, e meus filhos não fizeram aquilo que era para ter feito, porque eles não conseguem realmente fazer, porque muitas vezes a gente acaba dando meta para os nossos filhos muito maiores do que a capacidade que ele tem, ou às vezes não, mas enfim, a gente não consegue controlar tudo, e aí a gente descarrega, tá? E quando a gente é uma mãe super controladora, né? Aquela mulher que quer dar o melhor de si, mas acaba para dar o melhor exige muito do outro, a gente acaba oprimindo, acaba suprimindo toda aquela tensão que o meu filho precisaria liberar. Eu descarrego nele e aí ele descarrega onde? No colchão, descarrega na cama. É bem interessante. Eu não sei se os filhos de vocês fazem xixi na cama, mas se não fazem, compartilhe esse vídeo para aquelas mães que passam por esse tipo de problema. Porque dá para tratar. Como que a gente trata isso? Se for considerado ali uma doença psicossomática, o xixi na cama, né, gerado das emoções, o que a gente tem que fazer é um ajuste emocional. Então, a gente tem que ser tratado muitas vezes no psicólogo, no terapeuta, no especialista, tá? Então, o remédio muitas vezes não vai resolver. No meu caso, não resolveu, então eu tive que procurar um tipo de terapia para ajudar. Demorou, mas eu consegui. Tá? E outra coisa, veja como que está sendo a educação na sua casa. Será que a educação está sendo muito rígida? Né? Muito rígida, muito dura, muito inflexível? E aí você não tem se ensina ou não, só isso que eu estou falando e pronto, né? Você não fala aqui, só quem fala sou eu, porque você não tem voz aqui. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque existem educações que são muito rígidas. Por que que geralmente quando a gente sonha que está fazendo xixi, a gente faz de verdade? Isso acontece porque é natural, porque a mente da gente, ela entende tudo como verdadeiro. E tudo que a gente sonha é porque a mente da gente acredita. A gente está criando uma realidade ali na nossa mente. Então, eu estou tendo certeza que eu estou acordada e que eu estou abrindo a torneira. Mas o que é? É a panela de pressão ali que está vindo. Né? É a nossa torneira ali imaginária, que reflete na nossa bexiga. Então, é isso mesmo. A maioria das pessoas que fazem xixi na cama pensam que estão ou no banheiro fazendo xixi, né? Ou que estão abrindo uma torneira, ou que estão apertados e que estão segurando e que não estão fazendo xixi. A mesma coisa também é para as fezes. Porque tem gente que também não consegue controlar o número 2. E isso também reflete como doença psicossomática. Então, assim, em um momento muito difícil da minha vida, eu passo por uma situação que me traz muito medo e aí eu faço ou xixi nas calças ou faço o número 2. Isso é muito comum acontecer, tá? Muito comum acontecer. Tá? Então,
Eu acho que tudo que eu tinha para trazer para vocês, a informação é isso. Então, assim, se seu filho faz xixi na cama, tá? Que eu acho que quem está escutando são os adultos. Eu acho que não tem criança escutando. Mas se tem criança escutando e faz xixi na cama, chama o pai para assistir esse vídeo, tá? Se tem adulto assistindo e que tem filho que faz xixi na cama, compartilha. Tá? Compartilha aí e expande aí essas informações, porque eu conversando com umas amigas, muitas mães, elas se identificaram muito com a situação e elas realmente viram assim que Andressa, realmente, quando eu era criança, eu fazia muito xixi na cama, mas a minha mãe era super controladora. Ela era uma pessoa que gritava muito durante o dia e a gente não podia falar nada, e aí acabava refletindo no xixi na cama. Tá? Então, acho que só tem essa pergunta. E é isso que eu queria trazer para vocês. Eu quero agradecer por vocês estarem aqui comigo. Semana que vem, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu vou estar aí no estúdio com vocês. Vou levar uma pessoa para entrevistar com um tema bem relevante, que vocês vão gostar bastante. Né? Não vou dizer o que é, porque a pessoa confirmou, mas não me deu 100% de certeza. Então, eu vou esperar mais um pouquinho para até semana que vem, para poder realmente confirmar com ela. Mas, enfim, a partir da semana que vem eu vou estar aí com vocês, tá bom? Foi muito corrido hoje, mas, enfim, estamos aqui. Deus abençoe muito vocês e até semana que vem. Sorria Brasil Saúde. Saúde com qualidade. Para cada perfil, uma análise. Onde melhor entender para mais atender. Planos e seguros de saúde e odontológicos. Individual, familiar, coletivo por adesão e empresarial. Abrangência de cobertura regional e nacional. Todos enquadrados conforme a legislação vigente editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Sorria Brasil Saúde. Saúde com qualidade. Peça já sua cotação.